Seja muito bem-vindo ao curso Descomplicando Dropshipping. E se você caiu de paraquedas aqui, não sabe o que é dropshipping, não sabe como começar nesse mercado ou tem bastante dúvida ainda, eu vou estar te mostrando nessa aula um pouco mais. E antes de começar tudo, eu queria me apresentar. Eu me chamo Olívio, eu tenho 19 anos, pelo menos, no momento que eu estou gravando essa aula aqui. E eu já faço dropshipping há pouco mais de um ano. Eu já faturei mais de 5 milhões nesse mercado. E eu tô aqui para te ajudar a descomplicar o dropshipping. Muitas pessoas acham que é algo muito complicado, que, sei lá, tem que entender de programação, que tem que ser muito bom em algo para ter resultado nisso. Eu tô aqui para te mostrar que não, para tirar todas essas crenças com esse mini curso, que por isso o nome, Descomplicando o Dropshipping. Dropshipping não tem nada demais, é basicamente um modelo de logística aonde tu basicamente vai vender produtos sem ter eles em estoque e depois que vender, o fornecedor vai enviar direto para o teu cliente. E eu vou estar te explicando um pouco mais sobre isso logo depois, mas antes disso eu gostaria de falar um pouco mais sobre a minha história, como eu comecei nesse mercado. Então vamos lá, eu comecei no dropshipping por dificuldades financeiras. Creio que a maioria que está vendo esse mini curso pode estar passando por isso também, mas eu comecei por dificuldades financeiras lá atrás, então eu estava com bastante dívida, minha família estava com bastante dívida e por conta disso eu precisava ganhar dinheiro. E como muitas pessoas já fizeram, eu fui lá, primeira coisa que eu fiz, botei no YouTube e coloquei para pesquisar como ganhar dinheiro na internet. E depois que eu pesquisei isso, eu conheci vários e vários mercados. E eu tentei também vários mercados, mas em nenhum eu dei certo até conhecer o dropshipping. Então eu já tentei day trade, já tentei ser afiliado e pra mim não deu resultado. Eu sei que tem pessoas que conseguem ter resultados com outros mercados, mas o único mercado que eu consegui ter resultado e mudar de vida foi com drop. Mas enfim, recapitulando aqui minha história, eu acabei perdendo meu pai com 14 anos e nesse momento foi basicamente a gota d'água. A gente já não tinha um nível financeiro tão bacana e a partir daí foi cada vez caindo mais. Então até meus 18 anos, quando eu mudei de vida ali com o dropshipping, quando eu consegui fazer virar, eu tinha uma vida bem apertada financeiramente. Mas a gota d'água, assim, foi com 17 anos e agora tu vai entender o porquê. Lá, quando eu tinha 14 anos, como eu falei, eu perdi meu pai e depois disso ficou só eu e minha mãe. E ela trabalhava como Uber até o ponto dos meus 17 anos, que foi a gota d'água. Então, durante meus 14 até os 17, a gente não tinha, tipo, conforto, assim, mas a gente conseguia sobreviver. Então, tinha comida na mesa, eu podia ali dormir uma vez ou outra, dar uma saída, mas nada de luxuoso. Quando chegou nos meus 17, foi a gota d'água. Minha mãe, ela trabalhava de Uber e lá quando eu fiz 17 anos, um pouquinho depois, ela se acidentou e deu perda total no carro. E ela também teve que ficar alguns meses ali sem trabalhar. E foi aí a gota d'água. Não tinha com quem a gente pegar dinheiro emprestado, a gente não tinha nenhuma outra saída. E cada vez a gente foi se apertando mais ao ponto de alguns dias não ter tanto o que comer em casa. E o que aconteceu? A gente teve que começar a fazer empréstimos com o banco para poder colocar comida na mesa. Foi um ponto bem crítico e que eu fiquei bastante incomodado com isso. Foi uma situação muito chata, mas a partir daí eu resolvi começar a pesquisar na internet maneiras de ganhar dinheiro e conheci o drop. Porém, na minha época tinha muita pouca informação sobre isso, tinha bastante conteúdo espalhado e quase ninguém falava sobre tráfego orgânico, que é a maneira para começar de graça. Então eu vi que no drop, para começar da maneira paga, no tráfego pago, eu precisava pelo menos juntar ali R$ 1.000, era o que falavam na época, para poder estar iniciando. Então quando eu vi que precisaria de R$ 1.000, eu comecei a entregar currículos, eu fiquei uns 10 dias só entregando currículos, pelo menos umas 4 horas por dia, até eu ser chamado ali para 2 entrevistas. Eu lembro que na primeira eu fiquei bastante frustrado porque eu fiz toda a entrevista e eu acabei não passando e eu acabei ficando bastante chateado porque eu precisava muito dessa grana para poder iniciar no drop. E na segunda entrevista, foi literalmente uma semana depois, eu consegui passar nela e foi aí que eu comecei a juntar dinheiro para poder estar iniciando no drop. Eu lembro que eu ganhava bem pouco, era um salário de R$ 750, e ainda era muito corrido. Eu ficava o dia todo basicamente na função de trabalhar e estudar, porque eu também tinha aula. E já que eu toquei nesse assunto, eu já tô tirando a dúvida aí de quem se pergunta se dá para começar no drop com pouco dinheiro, ganhando pouco, e também com pouco tempo. E a resposta é sim. Eu tinha pouco dinheiro e pouco tempo e eu consegui virar nesse mercado. Mas, continuando a história, eu consegui, depois de 4 meses, a grana
para iniciar no drop. E eu lembro que eu comecei no drop, eu não tinha dinheiro para comprar curso, era só para iniciar. Eu tava um pouco perdido, inclusive, na época, não tinha nenhum material gratuito, igual esse que tu tá tendo agora. E por conta disso, eu tive que começar sozinho ali por conta. E eu lembro que eu já tava 1 semana e meia, 2 no drop e não tinha tido resultados, tava perdidaço total. E teve uma situação que não me fez desistir, eu lembro que me marcou bastante. Eu já sabia na função dos empréstimos para colocar comida na mesa, mas teve um dia que logo após o trabalho, eu cheguei por volta de umas 6 e pouco em casa, eu vi minha mãe sentada assim na frente da mesa chorando, porque o motivo foi algo que me frustrou bastante. Eu fiquei bem puto com a vida na época, fiquei puto porque as coisas tinham que ser assim, injustas. E eu lembro que essa situação foi basicamente a seguinte: quando eu perguntei pra ela por que ela tava chorando, foi aí que ela desabou e me contou tudo. A gente não tinha mais como conseguir empréstimos com o banco e a gente começou a pegar dinheiro com a agiota para poder colocar comida na mesa. E quando ela me contou isso, eu fiquei bastante frustrado e eu tava quase desistindo do drop. Eu tava 2 semanas já. Eu tava quase desistindo porque eu me sentia perdido total. Eu não tinha nenhum conteúdo. Eu pensava, isso daí deve ser só mais uma historinha aí pra vender curso. E na verdade não era. Mas eu acabei me frustrando bastante e tava querendo desistir já que eu não tinha conhecimento. Porém, quando minha mãe me falou isso, das dívidas com a agiota, eu lembro que nesse momento eu fiquei bastante irritado com a vida e procurando uma saída. E nesse momento a gente estava passando por bastante aperto, já queriam cortar a nossa conta de luz da internet e eu nem sabia mais como que eu ia fazer para virar caso não tivesse internet e luz em casa. Mas eu lembro que eu cheguei no meu quarto e eu pensei, não, eu preciso fazer isso virar, independente do que me custe, independente do tempo que me tome, eu tenho que fazer isso virar. É minha saída. E eu comecei a praticar ao máximo, aplicar ao máximo, estudar ao máximo, até o ponto de fazer virar. Eu levei 1 mês e meio para poder, do zero ali, sem vender nada, fazer as minhas primeiras vendas. Só que nesse primeiro dia aí que eu comecei a vender, depois de 1 mês e meio, literalmente, eu lembro que eu fiz R$ 500 nesse primeiro dia de vendas. Sim. Então eu tava no 0, 0, 0, 0. E aí no primeiro dia que eu vendi, eu já fiz logo de cara R$ 500. E aí eu fui cada vez escalando mais, errando mais, aprendendo mais e lucrando mais. E bom, eu só quis te contar minha história pra mostrar que eu não tinha nada de anormal, que eu não comecei com muito dinheiro com muito tempo e que se eu conseguir, você também consegue começar nesse mercado. Não é um mercado difícil, não é um mercado que exige muito conhecimento, muito dinheiro. Esse mercado, ele apenas exige que tu seja persistente, que tu não desista. E agora eu vou te mostrar um pouco mais dos pilares para te desenvolver bem eles e poder dar certo nesse mercado. Então, sem muita enrolação, bora lá, direto pro conteúdo dessa aula que tá insano. Então vamos lá, descomplicando o dropshipping. Para quem tá se perguntando o que é dropshipping, eu sei que vai ter muita gente aí que tá caindo de paraquedas. O dropshipping nada mais é do que um modelo de negócios onde tu vende produtos sem ter eles em estoque. E tu pode estar confuso, como assim vender produto sem ter ele? No dropshipping, a gente vende produtos de fornecedores. Então, como funcionaria o dropshipping na prática? Eu separei aqui uma imagem para estar te mostrando e para estar facilitando o teu entendimento. Então, no dropshipping, a gente tem o cliente, a nossa loja, o fornecedor. É basicamente isso, não tem mistério. E como é que funciona? Vamos supor que na nossa loja, nosso site, a gente queira vender um tênis. E já te adianto, não é difícil criar uma loja, tu vai estar aprendendo também de graça nesse mini curso. É algo bem tranquilo mesmo, não precisa saber nada de programação, nem nada demais. Tu vai estar vendo nas próximas aulas. Eu sei que tem muita gente que acha que criar uma loja é difícil, criar um site é difícil, mas não é. Eu vou estar te ensinando passo a passo, do zero ali, como cria. Mas enfim, vamos supor que na nossa loja a gente quer vender um tênis. E esse tênis a gente quer vender ele a R$ 100. No fornecedor, vamos supor que ele custa 50. Então, se no fornecedor custa R$ 50 e a gente vende a 100, basicamente a diferença ali vai ser o nosso lucro. Pode ter uma taxinha ali a mais ou coisa do tipo, mas nada assim muito alto. Então, vamos dar como exemplo que R$ 50 seria o nosso lucro. Quando o cliente compra da nossa loja, ele nos paga R$ 100. Show? E como a gente recebeu R$ 100, a gente vai estar comprando do fornecedor
o tênis por 50 e colocando os dados do cliente que ele colocou lá na nossa loja para receber o produto. E o fornecedor vai enviar direto para casa do cliente sem nem passar o produto por nós. Então é basicamente o seguinte, o cliente vai comprar de nós e com o dinheiro do cliente, o próprio dinheiro que ele já nos pagou, a gente vai lá pagar o fornecedor. Então o cliente nos pagou R$100, desses 100 a gente paga o tênis ali do fornecedor, dando R$50 para ele e ficamos com os outros 50. É algo bem simples mesmo. E por isso o dropshipping é tão bacana, a gente não precisa ter caixa, nem estoque em produtos, nem nada do tipo. Com o próprio dinheiro do cliente, a gente vai estar pagando o fornecedor para o fornecedor fazer o envio para o cliente. Então é algo bem descomplicado mesmo, basicamente a gente vai estar intermediando ali a venda. Então, depois que o cliente pagou a gente pagou o fornecedor, com os próprios dados que o cliente colocou lá na nossa loja para receber o pedido, o fornecedor já vai enviar direto e o cliente vai receber na casa dele, sem nem passar o produto pelas nossas mãos. Então, é basicamente isso. Isso seria o dropshipping, a gente vende produtos sem ter eles em estoque. E em relação a fornecedores, loja, cliente, tudo isso vai ter nas próximas aulas, então não precisa se preocupar. Essa aqui é só uma aula mais introdutória mesmo. Então, continuando aqui, quais são os 4 pilares para te dar certo nesse negócio? Eu costumo bastante falar que para te dar certo no dropshipping, tu precisa estar com a mentalidade em dia, porque, como tu pode ver, não tem nada de anormal nesse mercado, mas tem alguns pilares que tu tem que ter bem desenvolvido para poder ter resultados no drop. E tu vai estar vendo agora nos próximos slides. O primeiro pilar é o propósito. Tu deve ter muito bem definido qual que é o motivo de tu estar fazendo isso, de estar empreendendo, de estar começando ali a tua loja de drop. E em relação ao propósito, é algo bem pessoal mesmo, pode ser desde, sei lá, comprar um carro, ter uma vida financeira muito melhor, atingir a tua liberdade financeira, trabalhar de casa, até mesmo coisas como, sei lá, ajudar tua família, ajudar teus pais. Enfim, o propósito é algo bem pessoal e pode ser qualquer coisa, desde que te motive a fazer acontecer. Então, tem pessoas que começam nesse negócio e mal olharam ali uma aula já desistem porque não tem propósito. E é o propósito que vai te mover, que vai te fazer ir atrás, mesmo nos dias que tu tá, sei lá, sem vontade, que tu não quer trabalhar, só quer ver Netflix ou coisa do tipo, é o propósito que vai te colocar na reta. É ele que, em vez de, sei lá, tu gastar ali 2 horas por dia vendo Netflix, tu vai gastar 2 horas por dia trabalhando na tua loja. Então é muito bacana tu fazer um exercício que é basicamente o seguinte, escrever no caderno, uma folha, qual que é o teu propósito? O que te move, o que te toca para fazer ter resultados? As pessoas que não têm propósito, querem, sei lá, só ganhar por ganhar dinheiro, por status, acabam desistindo muito rápido. Então, não é algo difícil, mas ainda assim acabam desistindo, porque para elas não tem por que correr atrás, já que não tem um propósito. Então, defina bem o propósito antes e bora lá pro segundo pilar. O segundo pilar seria o pilar da coragem. Ele é muito importante e eu vou te explicar o porquê. Quando tu estiver começando, pode ser que algumas pessoas falem, digital não dá certo, digital é pirâmide, ou até mesmo falem, esquece isso, vamos fazer outra coisa, vamos curtir a vida. Enfim, muitas pessoas podem tentar te colocar para baixo, isso também aconteceu comigo lá no meu início. Muitas pessoas me falavam tudo isso, falavam que o certo seria fazer faculdade, que empreender ali digital não dá estabilidade, que não tinha como eu me aposentar com isso, eu até poderia ganhar grana, mas que eu não poderia, sei lá, depender disso. Então foram muitas coisas que me falaram, mas o que me fez ter resultado foi não dar ouvido a tudo isso e seguir com a coragem buscando os resultados. E a coragem é muito importante, não só por esse primeiro motivo que eu te falei, mas também para poder enfrentar ali os teus medos. Eu sei que pode dar um pouco de medo, eu pelo menos passei por isso, eu sei que bastante gente já passou também, que é o medo ali de começar em algo novo, começar em algo diferente, estudar ali algo novo, o medo também de, sei lá, não conseguir ter resultados e aí por conta disso nem tentar. Então a coragem é muito importante para também estar enfrentando esses medos. Eu também separei aqui uma frase para estar te mostrando agora, que é basicamente a seguinte: arrisque-se, toda vida é um risco e o homem que vai mais longe é geralmente aquele que está disposto a fazer e a ousar. O barco da segurança nunca vai muito além da margem. Então, é basicamente vencer teus medos, vencer as barreiras, que é isso que vai te trazer resultados. Fechou? Agora, bora pro terceiro pilar, que ele também é muito importante, e é o pilar da prática. Então, o que acontece? Eu mesmo já sofri com isso, e muitas pessoas sofrem com isso.
O que acontece? Muitas pessoas começam a estudar drop, estudar ali o conteúdo, ver aula, anotar coisa, mas esquecem do mais importante ali, que é pôr em prática. E se tu não colocar em prática, tu não vai ter resultados. Essa é a verdade. Então, tem uma frase que eu curto bastante, que é basicamente a seguinte: uma gota de prática vale mais do que toneladas de teoria. Então não fique só estudando conteúdo sobre, mas também já aplique. Cada aula que tu assistir desse mini curso, já tenta aplicar no mesmo dia ou quanto antes, que isso vai te ajudar muito a ter resultados e também a fixar o conteúdo na tua mente. E para te mostrar a importância da prática, eu separei aqui uma imagem que eu chamo de dinâmica do barquinho. E o que seria? Então olha só, aqui nessa imagem a gente tem um cara num barquinho, ele tá com um remo e cada lado desse remo é uma coisa. No lado é a prática e no outro é a teoria. E o que acontece? Se no barco ele remar só ali o braço direito dele, que é o da teoria, ele vai estar remando e ele vai estar andando em círculos, porque para andar para frente precisa remar os dois juntos, um de cada vez. E a mesma coisa se ele remar só a prática e não estudar nada. Então se ele quiser, sei lá, só ir aplicando sem ver nenhum conteúdo, ele também vai andar em círculos e não vai ter resultado. Agora, quando tu consegue unir os dois, a teoria e a prática, aí meu amigo, tu tá no caminho certo, tu vai estar atingindo os resultados desejados. É aí que tu vai estar andando para frente, rumo ao teu objetivo. Então sempre reme os dois lados, tanto o lado da teoria quanto o lado da prática. E para finalizar, o último pilar, mas não menos importante, ele é tão importante quanto os outros, é o pilar da persistência. E é aqui que a maioria erra ou se acomoda, eu também já errei nele. Então o que acontece? É muito fácil tu começar em algo novo, mas tu continuar é bem mais difícil. Tu já deve ter percebido isso. É por isso que muitas pessoas começam na academia, por exemplo, e depois de uns dias acabam desistindo ou tentam, sei lá, começar algum projeto. A partir de agora eu vou dormir cedo, a partir de agora eu vou parar de beber, e na metade do caminho acabam parando ali, desistindo. Então o que acontece? O nosso cérebro, ele não gosta de fazer esforço, ele não gosta de, sei lá, ter que estar trabalhando ali. Para ele é muito mais vantajoso ali, tá vendo Netflix, tá descansando, porque querendo ou não, quando a gente tá se esforçando, a gente tá indo contra a nossa natureza. O cérebro, ele gosta sempre de nos proteger e de ficar confortável. Porém, se a gente não fugir dessa zona de conforto, a gente nunca vai conquistar nada. Não existe sucesso na zona de conforto. E muita gente erra aqui por acabar ficando confortável. Então o que acontece? Tu tem que, ao máximo, fugir do conforto. Sim, então tenta trabalhar num lugar calmo, num lugar silencioso, onde não vão te distrair. Trabalha com o teu celular longe de ti, para nem ver os convites que te mandarem para festa, para bar ou coisa do tipo. Tenta deixar, sei lá, tirar as pilhas do controle da TV, caso tu curta muito ver ali Netflix, por exemplo. Tenta ao máximo ficar longe da zona de conforto, para o teu cérebro nem tentar ali recair. E a persistência é muito importante, porque o que acontece? Se só um dia ali tu se esforçar, vou me esforçar só hoje 4 horas por dia, tu não vai ter resultado. Tu precisa todos os dias estar se esforçando pelo menos um pouco, 1 hora por dia, 2 horas por dia, para poder alcançar os resultados. Então, sempre fuja da zona de conforto. E um negócio que eu percebo é que o pessoal, ele quer muito, sei lá, ter resultado, quer atingir liberdade financeira, mas não quer trabalhar por isso. Então, o que acontece? A gente é acostumado a vida toda a trabalhar pelos outros, a trabalhar, sei lá, 8 horas por dia para um chefe chato, a fazer faculdade ali às vezes nem queria, mas só porque os pais obrigaram, ou porque tu se sentiu obrigado ali pela sociedade a fazer uma faculdade e tu nem queria isso. Mas enfim, tu é acostumado a fazer pelos outros e quando chega ali pra fazer pra ti, tu quer fazer meia hora e desisto. Não é assim, tu tem que todo dia fazer um pouco, 1, 2 horas por dia já servem pra te ter resultado no drop. Eu mesmo comecei aplicando 2 horas por dia do meu tempo, então eu trabalhava, estudava, e de noite, nas minhas últimas 2 horas ali, antes de dormir, eu ficava só nisso de drop. Então, criando minha loja, minerando produtos, colocando para rodar. Mas enfim, a persistência é muito importante. E não só no começo, mas também depois que tu já estiver vendendo. E agora que eu já te mostrei os 4 pilares, eu vou te mostrar as 2 maneiras de iniciar no drop. Existe a maneira paga e a gratuita. Então vamos lá. Primeiro, começar pelo formato pago. Para começar no formato pago, a gente inicia no drop com uma média entre 600 a 1.500 reais, ou se tu não tiver esse valor logo de cara, se tu tiver, sei lá, 300 reais livre ali que sobra do teu salário todos os meses, tu já pode estar usando para começar. Então 300 por mês já é o suficiente. E quais que são as vantagens dessa maneira? Tu tem plataformas melhores,
tu pode iniciar com tráfego pago e ter um resultado muito mais rápido. Então, o que tu levaria, sei lá, meses, tu pode ter em semanas ou dias da maneira paga. Eu vou te mostrar nas próximas aulas esse formato, mas claro, sempre tentando gastar o mínimo possível e depois apenas reinvestindo os lucros, até para te não precisar gastar tudo o que tu juntou aí logo de cara. Tu pode gastar só uma parte, ter resultados e depois ir reinvestindo e não precisar gastar o resto. Mas esse valor é uma base, porque é um valor seguro ali, tu consegue testar, errar, aprender, melhorar. Então, entre 600 a 1.500 ou 300 por mês. E na maneira gratuita, a gente não precisa gastar quase nada. Tem um pouquinho ali que a gente vai gastar, então não é tão gratuita assim, mas é algo bem baixo mesmo comparado à maneira paga. E o valor que a gente vai gastar para começar na maneira gratuita é R$40, que é basicamente um domínio. Para quem não sabe o que é domínio, vai ser o link da nossa loja, custa R$40, tu paga uma vez só no ano. E na maneira gratuita a gente vai atrair pessoas para nossa loja, compradores para nossa loja, através do tráfego orgânico. Como que seria um tráfego orgânico? É trazer pessoas para nossa loja sem gastar nada. Então, seja por postagens no Instagram, Facebook, Marketplace, enfim. Eu não vou abordar tanto a maneira gratuita nesse mini curso, eu vou abordar mais a paga, que ela é mais rápida para ter resultados, mas para ti que está querendo começar pelo orgânico, tu também pode ver as próximas aulas para poder criar tua loja e tudo mais, e acompanhar o conteúdo sobre orgânico lá no meu Instagram. Mas para você que vai começar pelo tráfego pago, nesse mini curso a gente vai abordar bastante sobre isso. E o tráfego pago para vendas a gente vai usar basicamente o seguinte: rodar anúncios dos nossos produtos para potenciais compradores, para eles poderem entrar na nossa loja e comprarem produto. Então, como é que funciona? Tu já percebeu por que o Instagram e o Facebook são grátis? Não faria sentido duas ferramentas tão boas serem de graça pra gente poder usar tranquilo ali sem gastar nada. Então, eles não são tão de graça assim. Em troca, a gente consegue usar ali as redes sociais de graça, mas em troca, eles capturam nossos dados e enviam para a plataforma onde as pessoas que querem rodar anúncios podem estar utilizando. Então, eles pegam dados como idade, interesses, localização que a gente mora. E os anunciantes, as empresas que vão anunciar, elas pagam o Facebook para rodar anúncio exatamente para um tipo de pessoa. E é dessa maneira que o Facebook e o Instagram ganham dinheiro. Por isso que a gente tem acesso de graça a essas plataformas, mas a gente vai utilizar essa função para poder estar vendendo nossos produtos. Então vamos supor que eu quero vender aquele mesmo tênis que eu falei antes. Eu vou estar rodando apenas para pessoas interessadas em tênis, que tem, sei lá, se for um tênis mais jovial, apenas para pessoas interessadas em tênis que tem ali entre 18 a 30 anos. Eu consigo fazer isso. Eu vou estar atingindo um público muito mais certeiro para o meu produto para conseguir estar vendendo. Então, dessa maneira que a gente vai usar no tráfego pago, e ela é muito mais rápida porque a gente já acerta direto ali no público que a gente quer vender o produto. E por estar pagando, o Facebook e o Instagram eles vão entregar muito ali os nossos anúncios para o pessoal e consequentemente a gente vai estar vendendo muito também. Show! Então foi basicamente isso. Como tu pode ver, não tem muito mistério. E eu te vejo lá na nossa próxima aula, onde eu vou te ensinar como criar uma loja que venda muito. Fechou? Tamo junto, te vejo lá.